Então, olha só, agora nós vamos ver o quê? Condução, regime permanente e sem geração de calor em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, essa é a situação. Então, ó, quando R vale R1, a temperatura vale T1. Quando R vale R2, tá? A temperatura vale T2. Tá? Então, tá aqui, essas são as condições de controle. Tá? Em coordenadas cilíndricas, nós temos aqui a equação da difusão de calor. Tá? O termo aqui que avalia as entradas e saídas de energia. Tá bom? Aqui a geração de calor e aqui o termo da energia acumulada que varia com o tempo. Tá bom, sem geração de calor isso aqui é zero, regime permanente isso aqui é zero, então só vai ficar o laplaciano. Só que agora em coordenadas cilíndricas, tá bom? Só que só vai ser na direção R, então esse termo do θ é zero e do Z é zero, tá bom? Então tá aqui, tá? Ficou esse termo, 1 sobre R derivada de R, de R da temperatura em relação a R é igual a zero, tá? Nós vamos passar esse R multiplicando, tá? Que dá zero, então vai ficar esse termo aqui, tá? Mudei de derivada parcial para derivada normal aí, ok? Então eu deixei o zero, esse dr passa multiplicando, 0 vezes dr, vamos integrar dos dois lados, tá bom? Vai ficar r vezes dt dr é igual a 0 vezes r mais um C1, tá? Então percebam que, deixa eu só voltar um pouquinho, tá? Não estava no slide anterior, não pode ser isso aqui, tá? Isso aqui é uma derivada de segunda ordem, só que agora tem uns termos aqui no meio, tá? Então, ó, a segunda derivada é zero, a primeira derivada, ó, desse jeito que está aqui, deu uma constante C1, só que tem um R que multiplica, já muda um pouquinho, tá? Quando é coordenadas cilíndricas, ou quando tem uma variável multiplicando aqui dentro, tá? Então, vai ficar 0 vezes R sobre C1, tá? O R passa dividindo, esse aqui vai dar zero, vai ficar C1 sobre R, tá? Isso aqui caiu numa função inversa, tá bom? Então, ó, dTdr é igual a C1 sobre R, então a gente separa as variáveis, temperatura para um lado e o R para o outro, tá? Vamos integrar dos dois lados, tá? Integral dt, integral C1, integral de dr sobre R. A integral de dt é t, C1 é C1, integral de dr sobre R é ln de R mais a constante C2. Tá? Então, no caso de transferência de calor em coordenadas cilíndricas, tá? Isso aqui é uma função logarítmica, tá bom? Gente, vamos adiante. E aí, nós temos essa função logaritmo, tá? Quando a posição radial é igual a R1, T igual a T1, então T1 vai ser C1 vezes ln de R1 mais C2, substituindo as condições de contorno na função. Quando R é igual a R2, T igual a T2, tá? Então T2 vai ser C1 vezes ln de R2 mais C2, tá? Então aí nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas, tá bom? Resolvendo esse sistema, a gente chega nesse sistema de equações aqui, tá? Talvez seja até bom para dar uma recapitulada, né? Ó, lembrando que a taxa de transferência de calor Q é igual a menos K vezes a área dT/dr, tá? Nesse caso, a área perpendicular à taxa de transferência de calor. A área é a área lateral do cilindro, 2πr vezes L, que substituindo aqui na expressão, nós vamos ter esse termo aqui, tá? E aí depois, ó, se nós derivarmos a temperatura em relação a R, nós vamos ter essa expressão aqui, tá bom? E aí a gente substitui na equação da taxa de transferência de calor, nós vamos ter essa equação que calcula a taxa de transferência de calor em um sistema anular, tá? No caso do cilindro. Tá? Então, essa aqui é a taxa de transferência de calor. O fluxo de calor é a taxa de transferência de calor dividido pela área, que é o Q sobre 2πrL. Tá?
E o fluxo de calor vai dar a constante dividido pela posição radial, que multiplica T2 menos T1, vezes o ln de R2 sobre R1. Perceba que a taxa de transferência de calor é constante em qualquer posição, porque só depende desses valores que são constantes. Já o fluxo de calor é variável, né? Quanto maior o valor de R da posição radial, menor é o fluxo de calor. E aí, nós temos o caso, aplicar resistência térmica para as condições cilíndricas. Nós temos uma parte convectiva do lado interno aqui na temperatura TI, uma parede A de condutividade A, parede B com condutividade B, tá? E a parte externa que tem convecção externa, tá bom? Então, ó, temos a temperatura, a posição radial R1, R2 e R3, a temperatura T1, T2, T3, beleza? Tá? Nós aí temos a resistência térmica que pode ser dada na forma normal, tá? Diferença de temperatura sobre taxa de transferência de calor, ou resistência térmica por unidade de comprimento, que vai ser a diferença de temperatura sobre a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, tá? Comprimento do tubo. E aí nós temos as resistências térmicas por condução, seja ela na forma integral, ou seja ela por unidade de comprimento. Nós vamos ter a resistência térmica por convecção e a resistência térmica por convecção por unidade de comprimento. Olha que aqui tem o L, aqui o L sumiu. Aqui na convecção a mesma coisa, temos o L, deste outro lado aqui o L sumiu, tá? Porque tudo por unidade de comprimento. Aqui o esquema de resistência térmica, tá? Igual a questão de corrente elétrica, beleza? Percorrendo os potenciais elétricos e as resistências térmicas, né? As resistências elétricas. Aqui no caso são resistências térmicas, a taxa de transferência de calor e as temperaturas, tá? Então, percebam que agora muda a questão da resistência térmica condutiva em cilindros, tá? Em relação à parede plana, tá? A da convecção é a mesma coisa, só a única coisa que vai mudar é a área, tá? Mas não é mais uma área plana, é uma área cilíndrica, tá? Onde ocorre a convecção interna ocorre na parede 1 e a convecção externa ocorre na parede 3, lá, tá? No R3 e esse aqui no R2. Aqui é a soma da resistência térmica de TI até o T externo, tá? A taxa de transferência de calor, tá? Que é a diferença de temperatura sobre a soma das resistências térmicas. Okay? Nós temos aqui agora o caso da resistência térmica usando a transferência de calor, a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo. Tá? Perceba, o L sumiu aqui das fórmulas. Bom, e a gente vai trabalhar desse jeito. Tá? A resistência térmica de TI até o T externo, ok? Então nós temos aqui a resistência térmica, né, por unidade de comprimento, ok? Está aqui, tá? Perceba que o L não aparece, tá? Aqui a resistência térmica convectiva do lado interno, resistência térmica condutiva do material A, do material B, e a resistência térmica convectiva do lado externo, ok? Bom, aqui nós temos a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, que é a diferença de temperatura sobre a soma das resistências térmicas também por unidade de comprimento. Então, aqui substituindo aqui as temperaturas e as resistências térmicas aqui embaixo, ok? Aqui é o coeficiente global de transferência de calor U, tá? Tem que tomar cuidado que agora o U vezes A que é constante, tá? Não mais o U. Lá o U era constante porque a área era constante, aqui a área vai variando, tá? Mas, ó, o U na posição 1 vezes a área na posição 1 é igual a qualquer um desses outros daqui, tá? E a taxa de transferência de calor é dada por U vezes A vezes ΔT, tá bom? A única coisa que tem que tomar cuidado é que agora esse U1 vai ser diferente do U2, que vai ser diferente do U3, tá? Cada coeficiente global vai ser um valor diferente. Aqui o coeficiente global sendo calculado em função do perímetro, tá?
Aqui eles são por unidade de comprimento, tá bom? Aqui está o RT', tá? E o Q' é U vezes π vezes D, vezes ΔT. No anterior, era aqui é o π vezes o diâmetro vezes o L. Tá? Bom, acho que tudo isso eu falei na aula de ontem, eu até tinha me esquecido, né? Aí não tem problema, a gente faz uma pequena revisão aí. Condução, regime permanente com geração de calor em coordenadas cilíndricas. Tá? Agora eu vou mais devagar. Tá? Então, nós temos aqui, tá? Para R igual a zero, nós temos a temperatura tem que ser finita. Tá? Nesse ponto aqui no zero. O x igual a R, tá? O R grande, a gente tem que a temperatura é igual a Ts. Tá bom? Essas são as condições de contorno. A gente vai ver por que o T é finito. Tá? Tem que ser. Tá? Bom, a equação da difusão de calor em regime permanente com geração de calor é essa aqui. Tá? É igual a no caso, para coordenadas cartesianas, porque no caso vetorial não faz diferença. Tá? O que vai fazer diferença vai ser agora, na hora que a gente aplicar a transferência de calor em coordenadas cilíndricas. Então, a transferência de calor ocorre somente na direção R. Tá? Então, eu peguei só a parte do R. A parte do θ e do Z, nós deixamos de fora. Tá? E aí nós temos aqui agora ó, que essa equação diferencial de segunda ordem, é igual a uma constante, tá? Mas olha só, aqui é uma constante, só que aqui tem 1 sobre R. No caso anterior, que não tinha isso, né, do caso sem geração de calor, a gente pegava esse R e multiplicava por zero aqui desse lado. Então vai dar 0 vezes R, dá zero. Então isso aqui tudo, essa equação diferencial, aqui era zero. Tá? Mas agora não, é uma função do primeiro grau, a segunda derivada. Tá? Entenderam? Então, assim, por isso que foi até sem querer, foi meio que sem querer falando daquele negócio da segunda derivada. Se essa segunda derivada é uma função do primeiro grau, a primeira derivada vai ser o quê? Uma função do segundo grau. Em termos, nesse caso, porque se considerar tudo isso aqui fosse uma coisa só. Mas olha lá, integrando uma primeira vez, vai dar uma função do segundo grau, vocês vão ver. Tá, ó, nós temos aqui, tá? Eu transformei em derivada normal, passou multiplicando, tá? A gente vai integrar dos dois lados, então a integral desse diferencial a integral do diferencial disto aqui, desse alguma coisa, é alguma coisa. E a integral de R, tá? Vai ficar menos que ponto sobre K, vezes R ao quadrado sobre 2, mais a constante C1. Quando a gente só faz a integração, esquece isso aqui, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma função qualquer, caiu numa função do segundo grau. Tá? Entretanto, tem o R que multiplica essa derivada. A gente vai passar ele para o segundo membro. Tá? Então, dt dr é igual a menos que ponto vezes R sobre 2, mais C1 sobre R. Tá? Então, percebam que agora, ó, essa aqui era uma função do segundo grau. Quando a gente divide tudo por R, nós temos aqui uma junção de uma função do primeiro grau mais uma função inversa. Né? Nós temos uma soma aí de duas funções. Tá? Muito bem. Então, ó, esse dt dr é igual a menos que ponto sobre K vezes R sobre 2 mais C1 sobre R. Tá bom? Se nós pegarmos isso aqui, ó, esse dt, nós vamos integrar mais uma vez, tá? Então, ó, esse dt está aqui, nós vamos integrar tudo que está dentro do parênteses, tá? Esse diferencial R, então nós estamos integrando, ó. Então, a integral de dt é t, e isso aqui tudo, ó, essa função do primeiro grau, o menos que ponto sobre K vezes R sobre 2, vai ficar menos que ponto sobre K vezes R ao quadrado sobre 4. A integral de C1 sobre R, tá, vai ficar C1 vezes ln de R mais C2. Tá? Então, essa é a função depois que integra tudo isso aqui. Vou salvar, vou parar aqui e vou salvar.